Finalizando a frente A, vamos para o capítulo 4, onde ele vem e fala da excreção em sistema urinário. Mas afinal, o que é excreção? Eu falo que é o processo de eliminação de substâncias indesejáveis produzidas pelo organismo para o ambiente externo. Ou seja, o que o nosso organismo produz. Vamos lá, na produção de uma proteína, ele precisa de aminoácidos, na produção de outras substâncias, ele acaba produzindo também essas substâncias que acabam sendo tóxicas para o nosso organismo, que precisam ser eliminadas. Tanto que eu venho e coloco um conceito aqui, eliminação de resíduos do metabolismo celular, ou seja, na reação do metabolismo, no catabolismo e anabolismo, ocorrem a produção de substâncias que precisam ser eliminadas. Outras precisam ser absorvidas, essas ficam. As que precisam ser eliminadas são através do processo de excreção. O processo metabólico, ele pode ocorrer tanto pela pele quanto pelos pulmões. O processo metabólico, ele ocorre em todos os compostos moleculares existentes nos seres vivos. Só que existem uns órgãos especializados. A pele, através das glândulas sudoríparas, e os pulmões, que eu falo o seguinte, que o metabolismo dos carboidratos e lipídios, eles acabam produzindo gás carbônico e água. Esse gás carbônico precisa ser exteriorizado, ele precisa ser eliminado do nosso organismo. Através de quem? Através dos pulmões. Eu falo o seguinte, aí sempre quando eu falo de processo metabólico, eu falo dos órgãos, vamos botar assim, responsáveis, e eu falo da homeostase. O que é homeostase? Sempre quando eu falar de homeostase, eu falo de equilíbrio. Equilíbrio de quê? Equilíbrio de gases, de líquidos, das substâncias internas do organismo. Eu venho e falo o seguinte, que na excreção ocorre a liberação dos excretas nitrogenados, ou seja, excretos nitrogenados que contêm nitrogênio, pelo processo de osmorregulação. O que é osmorregulação? Osmorregulação é o equilíbrio, vamos botar assim, ácido-base, é o equilíbrio através da concentração dos íons. Homeostase, equilíbrio interno. Aí eu coloquei aqui, olha, excreção e osmorregulação, ou seja, são os compostos, isso acontece eles são classificados pelos compostos nitrogenados. Sempre quando eu falar de excreção e osmorregulação, eu falo o seguinte, o metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos formam gás carbônico e água, como eu falei, através dos pulmões, não é isso? Que vão liberar esses gases. E substâncias tóxicas ao organismo, como, por exemplo, as substâncias nitrogenadas, os compostos nitrogenados. E cada ser, ele produz um composto nitrogenado. E devido a esse composto nitrogenado, ele acaba sendo classificado, tem as suas classificações, como, por exemplo, os amoniotélicos. Amoniotélicos é a liberação de amônia, é o composto nitrogenado amônia, como por exemplo as larvas de anfíbios e peixes. Urotélicos, que o composto nitrogenado é a ureia, como por exemplo, peixes cartilaginosos, anfíbios adultos, tartarugas e mamíferos. E os uricotéricos, que são os ácidos úricos, que são os insetos, aves e répteis. Excreção e osmorregulação acaba através dos compostos nitrogenados que eles produzem, eles acabam tendo essas classificações. E nós temos aqui, olha, o sistema urinário humano. Eu tenho os 2 rins, eu tenho os ureteres, eu tenho a bexiga, eu tenho a uretra. Tudo bem? Vou deixar aqui o desenho para vocês e vou explicar direitinho para vocês. Qual é a função dos ureteres? Os ureteres, eles são 2 tubos que conduzem a urina da pelve renal à bexiga urinária. Tudo bem? E qual é a função da bexiga urinária? A bexiga urinária a gente chama de órgão de armazenamento. Ela se enche lentamente e se expande, aumentando a pressão interna, que quando atinge a metade do seu volume, começa
como é que fala? Começam as contrações, os movimentos de contração, cuja função é a excreção da urina, é a eliminação, é o que a gente chama de micção. A uretra. Qual é a função da uretra? A uretra é o tubo que comunica a bexiga ao ambiente externo. Prestando atenção, uretra masculina e feminina, em relação às funções, ela tem um pouquinho de diferença aí. A uretra feminina, ela só elimina a urina. A uretra masculina vai eliminar a urina e espermatozoide. Tudo bem? E eu venho agora para falar dos rins. Olha os rins. Eu tenho um rim direito e um rim esquerdo. Coloquei a anatomia dele aqui, olha, internamente. Tudo bem? Sempre quando eu falo do rim, eu falo o seguinte. Eu botei aqui, olha, pelve renal, cápsula renal, córtex, a pirâmide, a medula. Coloquei aqui. E a glândula suprarrenal, que tá aqui, olha, em cima do rim direito, tudo bem? Eu sempre vou falar, olha, mesma coisa, ó, 4 tópicozinhos que vocês vão levar pra vida. Quando eu falo da pressão arterial, controlam a pressão arterial regulando o volume extracelular do fluido, uma característica. E equilíbrio iônico, mantém o equilíbrio iônico controlando a concentração de sódio, cálcio e potássio. Osmolaridade. Quando eu falo de osmolaridade, eu falo que regulam a osmolaridade com o corpo ajudando nessa ação de conduzir, por exemplo, os comportamentos como, por exemplo, ter a sede. E hormônios. Produzem hormônios, a eritropoetina, que regula a síntese de hemácias, e a enzima renina, que controla a produção de hormônios, envolvendo no equilíbrio sódio e controle da pressão arterial. Tudo bem? Até a próxima!